Abramos as nossas Bíblias em Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. A carta aos Gálatas, o capítulo 5. O verso 13. Assim diz a palavra do nosso Deus, irmãos. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5, 13. O Senhor, pela sua graça, nos chamou à liberdade. Como o texto diz, vocês, Igreja de Cristo, vocês foram chamados, povo de Deus, para viverem em liberdade. Em Cristo está a verdadeira liberdade. Assim diz João, no capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade está em Cristo. Sem Cristo não há liberdade. O nosso Deus em Cristo nos chamou para sermos livres. E pela sua graça nós experimentamos liberdade. João ainda nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João ainda diz no capítulo 1, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A liberdade, a vida, a graça vieram por meio de Jesus. Fomos chamados para viver em Cristo, em liberdade e verdadeira liberdade. O Senhor, pela sua graça, nos chamou à liberdade. Em Cristo, estamos livres do pecado e da morte. Em Cristo, você não está mais condenado à morte, amado. Em Cristo, você está livre da escravidão do pecado. Assim diz Paulo em Romanos 8. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre você, porque em Cristo você está livre. Paulo ainda diz, Romanos 6, 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre mim, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio, irmãos. Nós podemos vencer o pecado. Sobre o pecado somos vencedores. Podemos viver em santificação. Podemos viver consagrados, pois em Cristo, aquele que é exemplo, aquele que foi levado ao deserto e depois de 40 dias foi tentado. E em tudo venceu. Porque nele, em Cristo, nós também podemos vencer o pecado. Em Cristo nós vencemos a morte. Mas é importante frisar que um crente não pode usar erroneamente
essa liberdade. Pois a lei do Espírito que atua no crente, no homem interior, mediante a comunhão com Cristo, nos transforma moralmente. Por isso nós não podemos usar a liberdade para dar ocasião à carne. Nós fomos chamados à liberdade. E quem vive livre não dá ocasião à carne. O crente em Cristo, ele recebe poder para viver com retidão. Como Paulo disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O poder do Espírito nos capacita a sermos parecidos, semelhantes a Cristo. Isso é ser livre, amados. Você foi chamado para a liberdade e o pecado não tem mais domínio sobre você e você, por isso, vence o pecado e vive em retidão. Lembrando que o próprio autor da liberdade é igualmente o autor de uma vida santificada. O mesmo que operou na sua vida liberdade, também opera vida santificada. O mesmo que operou em você liberdade, opera também vida consagrada. Fomos chamados para a liberdade, queridos. E quem vive em liberdade não usa da liberdade para dar ocasião à carne. O Espírito Santo que reside e opera no crente, produz nele o fruto do Espírito. Dentre eles, o amor. Gálatas 5. Esse agir do Espírito em nossas vidas garante, então, em nós, ações altruístas em relação a quem está do seu lado. Como o Espírito que opera em você traz liberdade e traz vida consagrada, esse Espírito produz em você fruto. E um dos aspectos do fruto do Espírito é o amor. E esse amor garante a você o poder de viver uma vida altruísta. O poder de viver uma vida que cuida do próximo, que cuida do seu irmão. Esse agir do Espírito garante a você e a mim uma vida de amor. Lembrando que o amor é o cumprimento da lei inteira. Romanos 13:10. Quem vive o amor cumpre a lei. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. As palavras "a carne" indicam, neste ponto particular, nesse texto, a carne, ações inspiradas pela falta de amor e pelo egoísmo. Paulo envia essa carta para os gentios, irmãos, que viviam perdidos no mundo. Para quem que Paulo envia essa carta? Para a igreja. E dentro da igreja haviam pessoas que estavam usando da liberdade para dar ocasião à carne e assim vivendo inspirados na falta de amor e no egoísmo. Por isso que Paulo termina. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Dando a ocasião à carne, o povo de Gálatas, o povo não, a igreja de Gálatas, estava vivendo de forma egoísta e inspirados na falta
de amor. Quem sofria? Todos. Todos. É a ausência do amor e uma atitude egoísta que inspira a maior parte dos atos pecaminosos. É a falta de amor, uma atitude egoísta que promove atitudes pecaminosas, ações pecaminosas. A carnalidade, em quase todas as suas manifestações, busca somente os seus próprios interesses. A carnalidade me conduz a buscar o que é meu, então somente o que eu quero. O poder controlador e refreador do crente, o que preserva a liberdade do crente. Repetindo, o poder que controla o crente, o poder que refreia o crente, o poder que preserva e intensifica a liberdade na vida do crente, não consiste em código legal externo, e sim no código moral espiritual. A lei que está escrita no próprio coração, e não somente em tábuas de pedra. E qual é essa lei? A lei do amor em Cristo Jesus, amados. A lei do amor preserva e intensifica a liberdade do crente. O crente que promove a lei do amor tem a sua liberdade protegida e tem a sua liberdade intensificada. Por isso que Paulo afirma: não useis a liberdade para dar ocasião à carne, porém, antes sede, servos uns dos outros pelo amor. O amor cristão é um dos aspectos do fruto do Espírito, como eu disse. Ele transcende a razão humana. O amor em Cristo transcende a razão humana, transcende a capacidade do homem entender que é isso. O homem não consegue entender o que é o amor cristão, queridos. Pensa comigo agora. Onde neste mundo perdido, corrupto, materialista, individualista, onde neste mundo, sem Deus, que você deixa de ser escravo de algo e passa a ser verdadeiramente livre, e agora passa a ser escravo de novo, com a declaração de que a verdadeira liberdade é experimentada. Onde que nesse mundo alguém vai entender isso? Eu era escravo, agora eu deixei de ser escravo, mas agora eu sou escravo de novo. E agora que eu sou escravo de novo, eu sou verdadeiramente livre. Quem que entende isso? Se não for com a mente de Cristo. Pensa comigo mais uma vez. Antes, você era escravo de seus desejos. Você era escravo de suas vontades. Você era escravo de seus interesses. Você era escravo de suas inclinações. Você era escravo de seus apetites. Antes, você buscava, na maioria das vezes, aquilo que era vantajoso para si, para você. Antes, você buscava, na maioria das vezes, aquilo que era proveitoso para você, aquilo que proporcionava ganho, lucro para você. Antes, você buscava aquilo que era benéfico para você, aquilo que era da sua conveniência. Antes, você era escravo de você mesmo. Antes, você era escravo do pecado que habitava em você. Mas agora, em Cristo, que você é verdadeiramente livre.
Em Cristo, que agora você não é mais escravo das suas vontades, dos seus desejos, dos seus interesses. Agora que você não busca mais aquilo que é vantajoso para você, porque em Cristo você é verdadeiramente livre. Agora você é escravo, voluntariamente, mas é escravo da lei do amor. Em outras palavras, antes você servia a si mesmo, agora você serve a todos. Antes você vivia para buscar aquilo que era proveitoso para si, agora você vive para buscar o que é proveitoso para todos. Como que você é verdadeiramente livre se você é servo de todos? Somente em Cristo. Nós podemos ser servos de todos, irmão Paulo. E ao mesmo tempo verdadeiramente livres, irmãos. Somente em Cristo Jesus, somente na graça do Senhor. Nós não vivemos agora mais para buscar as nossas vontades e os nossos desejos. Nós nem damos mais ocasião à carne para maltratar o outro. Pelo contrário, nós servimos voluntariamente a todos. Louvado seja o Senhor. O amor é a palavra usada para rotular experiências que vão desde paixões infames, que devoram a personalidade, até o sacrifício mais nobre, que desperta um herói. Assim é rotulado o amor. Entretanto, o amor é a salvaguarda da liberdade cristã. O amor resguarda a liberdade para o crente, porque combina em si mesmo a disciplina, a orientação e a proteção. Na qualidade de disciplina, ele é autoimposto. Como assim? Eu não imponho o amor a você. Você auto se impõe. É algo que você voluntariamente assume para você. E quando você decide amar, amar não é mais sacrifício. Amar não é mais difícil. Amar não é algo impossível. Pelo contrário, amar passa a ser algo praticado dia a dia. Na qualidade de orientação, você sempre vai se perguntar: o que faria o amor nestas circunstâncias? O amor então te orienta, além de te disciplinar. O amor te conduz a estradas planas que abençoam a vida dos outros, a vida do seu irmão. O amor te conduz a ser instrumento de Deus na vida do outro. Querido, falar de amor é fácil. Difícil é querer ser servos de todos, sendo livre. Aí nós fazemos como o povo de Gálatas. Nós usamos da liberdade para dar ocasião à carne. Enquanto o homem não violar as exigências do amor, ele será livre. E a sua liberdade estará protegida, porque ele ama. Além disso, o amor impede que eu e você, nós violemos a liberdade do outro. O amor consiste em muito mais do que um mero sentimento mútuo. Isto é, em amar aqueles que nos amam. Isso é muito bom, né? Eu amo todo mundo aqui. Um amor mútuo. Nós nos amamos. Mas amor é muito mais do que esse amor mútuo. Também o amor consiste em muito mais do que prudência. Como assim, pastor? Isto é, em amar aqueles que podem nos devolver favores. Ele recebeu o favor
e agora me devolve o favor. É muito mais do que prudência amar. Antes, o amor cristão, como protetor da liberdade, pode exigir de mim e de você que cuidemos daqueles que não nos parecem atrativos, que cuidemos daqueles que podem nos exigir algo que seja sacrifício difícil, um sacrifício. Nós que façamos o bem àqueles que nos fazem oposição, que nos olham com olhar de aversão muitas vezes. Afinal de contas, Jesus disse para nós amarmos até os nossos inimigos. Diferente da lei de olho por olho e dente por dente, a lei de Talião, nós damos àqueles que nos fazem mal o amor de Deus. Aqueles que nos perseguem, nós fazemos o quê? Oramos por eles, irmãos. Por quê, pastor? Porque somos verdadeiramente livres. Em Cristo Jesus, você, meu irmão, é livre, por isso você pode servir até o inimigo. Segundo bases puramente humanas, tal amor é impossível. Onde que neste mundo materialista, individualista, egoísta, corrupto, alguém vai amar o inimigo? Alguém vai orar por aquele que te persegue? Quem que vai fazer isso neste mundo, irmãos? A não ser aquele que é totalmente livre em Cristo Jesus. Tal amor é impossível. Nem mesmo através do poder da vontade estoica, aquele que controla suas emoções, nem mesmo naquele que tem um poder emocional açucarado, ele que se emociona com tudo. Coisas estas que são passageiras. O amor mais exaltado, o amor divino, tem suas raízes exclusivamente na mente e no Espírito de Cristo. Essa é a qualidade de vida que pode ser contemplada onde, irmãos? Na cruz. É na cruz que nós contemplamos tal amor. E essa qualidade de vida, Cristo transmite, Cristo concede a todos aqueles que o amam. O verdadeiro ideal do crente não é a liberdade. O verdadeiro ideal do crente é o serviço sem obstáculo, o serviço sem desimpedimento, o serviço sem barreiras a Deus e ao homem. Sabe? Esse amor aniquila o próprio eu. O próprio Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse amor aniquila o próprio eu, que subordina todos os desejos egoístas ao amor perfeito, ao amor de Deus, que experimenta quem em Cristo é verdadeiramente livre. Caminhando para o fim, somos chamados a sermos servos pelo amor. Por quê? Porque na ótica divina, o homem livre não usa sua liberdade para proveito próprio. Mas na ótica divina, o homem livre usa sua liberdade para promover o amor de Cristo.
Na ótica divina. Olha que interessante, irmãos. Na ótica divina, aquele que foi ofendido deixa o céu, vem até nós em forma de homem, morre e restaura a relação com os ofensores. Essa é a ótica divina. Na ótica divina, o Rei da Glória vem até nós, pega a toalha, a bacia e lava o pé dos seus discípulos e deixa o exemplo. Na ótica divina, Deus se esvazia. Cristo se esvazia da sua glória e vem até nós. Por isso somos chamados a sermos servos pelo amor. Afinal de contas, somos nós imitadores de quem? De Cristo. Então somos convidados a nos esvaziar do eu egoísta, individualista e servir, cuidar, promover vida, promover libertação, correção. De vez em quando eu falo no PG, eu quero falar em público. Eu creio que eu já falei com a igreja. Se você tem alguém que puxa a sua orelha com amor, valoriza. Coisa mais difícil é achar alguém que nos repreenda. É muito difícil. É muito difícil corrigir alguém. É muito difícil alertar alguém. Se você tem, querido, alguém que ame você a esse ponto de te corrigir, de puxar a tua orelha, valorize. Na ótica divina, o homem escravo do amor é verdadeiramente livre. E por isso, ele pode ser instrumento da graça de Deus. Na ótica divina, o homem verdadeiramente livre é escravo do amor. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permaneceis livres. E quem que é o protetor da liberdade? O amor. Sem amor, nós vamos dar ocasião à carne. E vamos viver em guerra. Vamos viver com inveja. Vamos viver de forma egoísta. Se você quer ser instrumento de graça, promova o amor em seu coração. Clame ao Senhor, Espírito Santo, produza em meu coração amor. Senhor, quebra o meu coração duro e promova em mim esse aspecto que só o Senhor pode dar, que é o amor. Para encerrar, na ótica divina, irmãos, homens que são instrumentos de Deus para abençoar e para promover vida são escravos do amor, pois são verdadeiramente livres em Cristo. Pois um dia conheceram o verdadeiro amor. Somos livres e escravos, porque um dia você conheceu o verdadeiro amor. Por isso você hoje pode servir. Um dia você conheceu
o verdadeiro amor. Aquele que se fez servo, porque é amor. Aquele que veio por amor. E nós que somos conduzidos pelo Santo Espírito, irmãos, e nós que conhecemos o verdadeiro amor, podemos servir sem dificuldades, sem vergonha. Não é humilhação, é glória a Deus. Vamos orar?